Ele tá cada dia uma atrás da outra, assim, sabe? Uma pauladinha atrás da outra que a gente toma aí nesse caso Master, pelo amor. Não é evidência, não há nenhum pai Andreasa aqui, mas nós temos avisado. Nós temos avisado aqui neste programa, me parece bastante óbvio, que nós estamos numa novela e que tem fontes ministrando capítulos. Ontem você citou a Maria Adelaide Amaral, pode ser a Janete Claire, pode ser o Gilberto Braga, o Silvio de Abreu, pode ser o Agnaldo Silva, João Emanuel Carneiro, os grandes novelistas da TV brasileira, uma novela. Um capítulo atrás do outro. Ontem nós tratamos aqui longamente de um dos braços do incontrolável caso Master, em termos de investigação. Nós falávamos, ficou velho, vencido rapidamente. Continuamos atentos, o caso do Rio Previdência. E os 400 e tantos mil reais jogados pela janela, aquela operação do Rio de Janeiro, da Justiça Federal do Rio de Janeiro, com efeitos no sul do Brasil, já mudou ontem à noite a notícia de que o ministro Dias Toffoli, não é que ele era sócio, admitiu daquele jeito, né? Soltando as informações, que ele segurou muito longamente, tornando público o fato de que é sócio, de que foi sócio do Hotel Taiaiá, e não é simplesmente esse o problema. Ser sócio de alguma coisa é algo que a lei permite para um juiz, também para o ministro do Supremo especificamente, mas sócio de fundos do operador de Daniel Vorcaro. Sócio de fundos que operaram a transfusão de liquidez para o Banco Master. De que ele, Dias Toffoli, é e continua sendo relator. Esse é o problema. Não é ser proprietário de um hotel, ter sociedade no hotel. O problema é esse. E ontem ele admitiu. Mas por que ele admitiu tanto tempo depois? E tem problema o tempo ter passado tanto assim. Vamos falar mais sobre isso adiante aqui no programa. Por que ele admitiu ser ontem sócio? Ter sido sócio. No final das contas, tem gente que diz que ele era sócio de Vorcaro, porque Fabiano Zettel, que era esse sim o seu sócio formalmente, ele por meio da Meredith, seria uma espécie de laranja de Vorcaro. Mas não precisa nem chegar nisso. Fique só em Fabiano Zettel. Fabiano Zettel é dono desses fundos, de quem ele era sócio, aliás, vendeu parte da participação que tinha. Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, investigado na matéria de que ele é relator. A quantidade de gravidade contida nisso. Mas eu retomo a pergunta: por que ele teve de nos informar que era sócio anônimo, a lei permite, do hotel? Porque pouco antes passava a circular informações sobre o conteúdo do celular de Daniel Vorcaro. Passava a circular a existência de conversas deles, de Dias Toffoli com Daniel Vorcaro. Aí ele se antecipa e faz tornar público que, inclusive, recebeu, por óbvio, dividendos. Eu tenho mais adiante uma pergunta sobre esses dividendos que ele terá recebido. Mas antes vamos ouvir com mais informações alguém que acompanha com muita atenção essa novela, apaixonado pelo folhetim rasteiro da política brasileira. Mais informações com o craque, meu amigo Afonso Marangoni. Fala, Afonso. Boa tarde, Andreasa. Boa tarde, Michele, a todos. É verdade, tanto que aqui no News de Brasília o pessoal brinca. Afonso, para variar um pouco, você vai cobrir a questão do Banco Master, porque todos os dias tem novas atualizações para a gente trazer aqui para o ouvinte da Band News FM. Olha, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, divulgou uma longa nota dizendo que jamais recebeu do dono do Master, Daniel Vorcaro, e também do cunhado dele, o Fabiano Zettel. Ele disse, além disso, que também jamais teve qualquer relação de amizade, ou muito menos amizade íntima com o Daniel Vorcaro. Mas ele admitiu, sim, ser empresa que vendeu participação no Resort Taiaiá, lá no Paraná, para um fundo ligado ao Banco Master. Esta reação do ministro, é importante dizer, vem depois da imprensa, então, mostrar que no celular do Daniel Vorcaro, que foi apreendido pela Polícia Federal, tinha ali contatos diretos entre Dias Toffoli
Toffoli e Porcaro, ligações, até convites para um aniversário. E para além disso também, aí quem trouxe essa informação foi a colunista da Band News FM, a Mônica Bergamo. Porcaro e o cunhado discutiram pagamentos para essa empresa Maridit, que tem o ministro entre os sócios. Nas mensagens dos dois, diz a Mônica Bergamo, citam o nome do ministro Dias Toffoli e combinam as transferências, que seriam pagamentos pela compra, então, dessa parte do resort Taiaiá. A PF, importante dizer isso, não pediu expressamente a suspeição do ministro Dias Toffoli, mas enumerou uma série de fatos encontrados ali no celular que apontam, então, que é impossível o ministro relatar e julgar o caso do Master, citando, inclusive, a parte do regimento interno do Supremo que trata da suspeição. Portanto, o conteúdo do celular do Daniel Porcaro não foi encaminhado a Toffoli, e sim ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, num pessoal que aconteceu com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Então tem mais essa informação. Esse fundo chamado Arlen, ele é controlado pela Investimentos, que é uma administradora ligada justamente ao Banco Master. Mas na nota, o ministro Dias Toffoli disse desconhecer quem do fundo Arlen, que comprou, portanto, parte desse resort, né, da empresa que Toffoli é sócio junto com os irmãos. O gabinete cita ainda que o magistrado pode integrar, e aí foi uma citação à Lei Orgânica da Magistratura, ele pode integrar o quadro societário de empresas, dela receber dividendos, sendo apenas vedado praticar atos de gestão na qualidade de administrador, e que Toffoli nunca foi administrador neste caso. E aí também tem uma informação que o gabinete faz questão de ressaltar. Essa Maridit foi do grupo Taiaiá Ribeirão Claro até fevereiro de 2025 e Toffoli foi sorteado relator do caso do Master em novembro de 2025, ou seja, quando a empresa já não fazia parte do grupo Taiaiá. Esta é a resposta do ministro Dias Toffoli, depois então dessa série de reportagens, publicando detalhes do que teria no telefone do Daniel Porcaro. Importante dizer, né, Andreasa e Michele, o Porcaro lá na antivéspera do Ano Novo não passou a senha para os agentes da Polícia Federal. Ele não quis revelar então esse acesso. Aí depois, com softwares próprios, a Polícia Federal conseguiu agora esquadrinhar essas mensagens que não citam apenas o ministro Dias Toffoli, mas uma série de autoridades, de políticos de mais alto. Só para passar para vocês, e a novela de hoje, o capítulo está um pouquinho mais longo, é porque aqui da onde eu falo, do Senado Federal, acabou de ter uma coletiva de imprensa, bem aqui atrás, liderada pelo senador Eduardo Girão, também com o deputado Marcel Van Hatten, a senadora Damares Alves e o deputado Coronel Crisóstomo, com mais um pedido protocolado de impeachment do ministro Dias Toffoli por causa dessas novas revelações envolvendo o Master. Aí, na ocasião, até perguntei para os parlamentares o que faria esse caso sair do papel, né? E aí eles disseram que seria prudente o Davi Alcolumbre aceitar isso para mostrar que não tem nenhuma implicação com o Banco Master, sendo que o diretor lá do Fundo de Previdência do Amapá, que foi envolvido nesse escândalo do Banco Master, foi indicado por Davi Alcolumbre, né? Mas na prática não existe nenhum indicativo de que esse pedido de impeachment, que é mais simbólico, avance aqui no Senado Federal, que tem essa prerrogativa. O Afonso, eu estava vendo aqui a nota dele, a segunda nota, né? Eles soltaram uma primeira ontem mais curtinha para se explicar, agora soltou uma maior. E aí nós temos a informação da sociedade, ele sócio, ele Dias Toffoli, por meio da empresa Meredith, desse fundo Arlen, que, como você disse, é gerido pela REAG. Isso aí tudo é Porcaro, direto ou indiretamente. À frente, o senhor Zé Tel, que é cunhado de Daniel Porcaro e operava esses fundos, certo? E que, lembremos, operaram na transfusão de liquidez, naquela tentativa de salvar o Banco Master. Dias Toffoli, por meio dessa empresa, foi sócio desse fundo de 2021 a 2025. Você fez referência à data final, 21 de fevereiro de 2025. São quase 4 anos, certo, de sociedade. Mais ou menos aí, tá? Um tempo muito longo de sociedade. Eu realmente espero eu tenho a resposta, mas eu vou fazer a minha graça aqui. Eu realmente espero que o Dias Toffoli julgue
os processos que estão sob seus cuidados melhor do que faça negócios. Eu espero que ele seja um juiz melhor do que homem de negócios. Porque como é que você é sócio de alguém por tanto tempo e desconhece o gestor do fundo que era seu sócio? Isso aí para mim é um dado preocupante pra caramba. Diz aqui, o ministro desconhece o gestor do fundo. Quer dizer, foi seu sócio de setembro de 2021 até fevereiro de 2025, esse fundo. E o ministro desconhece o gestor do fundo, bem como jamais teve qualquer relação de amizade, e muito menos amizade íntima, com o investigado Daniel Vorcaro. Por fim, o ministro esclarece que jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou de seu cunhado Fabiano Zettel. Ele está dizendo que não recebeu na física, né? Não recebeu de Zettel individualmente. Mas se ele recebeu dividendos da empresa Meredith em função da sociedade no hotel Tayayá, ele recebeu dinheiros em função dessa sociedade. Se a sociedade com o Fabiano Zettel compõe amizade ou amizade íntima, isso é outra história. Mas é muito difícil acreditar que não se conhecessem, que não soubesse do que se trata. E aí eu faço a minha questão aqui, que me parece importante. A gente agora sabe, e só sabe porque o bicho pegou, que ele, Dias Toffoli, era sócio da empresa nesse hotel. E nós sabemos há muito tempo que não teria problema em ele nos dizer que era sócio da empresa. De uma empresa qualquer e mesmo do hotel. Porque a lei orgânica da magistratura permite. Por que ficou esse tempo todo sem que nós soubéssemos? Que tal a hipótese de que, dessa forma, sem que nós soubéssemos, a pressão, que sempre foi grande, mas aumentaria, a pressão para que ele deixasse a relatoria seria menor sem essa informação. E sem essa informação passou um tempo muito grande com ele gestor de informações para tentar blindar informações. Tentar blindar, porque afinal não conseguiu. Completamente não conseguiu, como mostra o trabalho da Polícia Federal. Então esse tempo de desconhecimento entre as especulações sobre a relação dele com o Hotel Tayayá, até o momento que nós soubemos de que a relação existiria, que formalmente ele era sócio, esse tempo conta imensamente sobre as coisas que se pode fazer num tempo como esse. Agora a pressão para que ele saia aumente. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte, Afonso, Michele Trombelli, é a pergunta que está sobrando, uma delas. Tudo bem, sócio do hotel. Qual era a participação de Dias Toffoli, assim, em termos percentuais? A cota que ele tinha da Meredith. E em função disso, a gente imagina, ele vai receber o dividendo. Então ele tinha, sei lá, 20%. Aí faz o cálculo, o dividendo, ele vai ganhar isso proporcionalmente na divisão dos lucros, certo? Qual era a cota dele na Meredith? Quanto ele tinha e quanto ele recebeu? Essa é a grande questão. Porque eu quero saber se o que ele recebeu como dividendo, por exemplo, no caso do hotel, se o que ele recebeu é consistente com a cota que ele tinha. Parece uma questão justa agora. Se ele recebeu, ele diz que declarou na Receita e tal, mas o valor é consistente com a participação dele no negócio? Tudo isso agora eu quero saber. Queremos saber. Obrigado, Afonso Marangoni.